club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of... Tudo certo? Todo mundo me ouvindo bem? Posso começar? Pode. Oi, boa noite. É com muita alegria que a gente recebe todos vocês. Eu quero primeiro dizer que, normalmente, quando a gente organiza um webinar, a gente pensa com muito carinho nos nossos parceiros. E eu quero começar agradecendo a minha equipe e começar agradecendo todos os colegas da Comunicare que nos ajudam com a divulgação desses eventos que a gente cria, tá? Eu quero aproveitar para dizer que é com muita honra que eu tenho essas duas convidadas especiais de hoje. Eu anotei numa colinha porque eu não quero esquecer de falar nada sobre elas. Então, eu primeiramente quero dar boa noite para ti, Jaque, e para ti, Mônica. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada por estarem aqui hoje. Eu estou realmente muito feliz. Então, a Jaqueline, duvido que alguém não conheça, mas para quem não conhece, a Jaqueline... o nome dela completo é Jaqueline Detúlio Sampaio. Ela é fonoaudióloga pela PUC São Paulo. Ela tem aprimoramento em próteses auditivas pelo CEDIAL e ela é MBA, ela fez MBA em gestão da experiência do consumidor pela ESPM. Além disso, ela é responsável pelos produtos e treinamento da Videx Brasil. A Mônica, também duvido que alguém não conheça, é a Mônica de Sá Ferreira. Ela é fonoaudióloga, especialista em audiologia e mestre em fonoaudiologia. MBA em marketing pela FGV e varejo pela USP. Especialista em treinamento de produtos Signia no Brasil. Sejam muitíssimo bem-vindas e muito obrigada pela participação de vocês hoje. O tema hoje é um tema que tem sido bastante recorrente
nesses tempos aí de pandemia, que é sobre atendimento remoto. Então, hoje a gente vai falar sobre as ferramentas de atendimento remoto, tanto da marca Signia quanto da marca Videx. A ideia não é fazer um comparativo entre as marcas, o que uma apresenta, o que a outra apresenta, não é nada disso. A ideia hoje é mostrar tudo que a gente pode utilizar de melhor dessas duas ferramentas. Né? E a gente sabe que a gente não vai conseguir substituir um atendimento presencial por um atendimento remoto, mas a gente também sabe que atualmente e para o futuro, a gente vai fazer uso dos dois atendimentos, tanto o atendimento presencial quanto o atendimento remoto. O que a gente sugere é que quanto mais os nossos fonoaudiólogos parceiros souberem fazer uso das ferramentas que a gente oferece, mais eles vão estar à frente e vão também poder oferecer para os seus pacientes a melhor opção para os pacientes. Os pacientes vão poder escolher o que eles preferem, se é um atendimento presencial, se é um atendimento remoto. A gente não está dizendo com isso que o atendimento presencial vai ser extinguido ou que o atendimento remoto a gente vai conseguir fazer tudo que a gente consegue fazer num atendimento presencial. A gente sabe que o atendimento presencial a gente consegue fazer muito mais procedimentos do que num atendimento remoto, mas a gente quer aproveitar tudo que a gente pode fazer no atendimento remoto e a gente quer mostrar isso para vocês através das nossas ferramentas. O atendimento presencial, quando a gente for fazer esse atendimento presencial, a gente sempre indica que otimize o seu tempo. Então, quando for fazer o atendimento presencial, a gente deve fazer tudo aquilo que a gente não vai conseguir fazer pelo atendimento remoto. A gente hoje vai falar aqui sobre verificação, sobre validação, e é muito importante deixar bem claro que quando a gente fala de uma verificação de software, a gente não está falando de uma verificação in situ, tá? Uma coisa não anula a outra. A grande questão da verificação dos softwares e das validações que a gente consegue fazer é a gente, de fato, entender o que a gente está entregando para o paciente e o que o paciente está recebendo. Então, ele nos dá um norte com relação ao nosso atendimento, o que a gente está conseguindo entregar de fato para o paciente. O recado que eu quero passar aqui hoje conheçam bastante do software que vocês fazem uso e saibam tirar o maior proveito disso. E o recado também saibam utilizar tudo que a ferramenta proporciona para vocês, porque assim a gente vai conseguir fazer um atendimento muito mais assertivo, principalmente durante o teste, e a gente vai conseguir ser muito mais efetivo com relação aos ajustes que os nossos pacientes precisam. A gente vai conseguir trazer uma solução para cada caso. E o mais importante de tudo estejamos próximos dos nossos pacientes, mesmo em momentos que estamos distantes. Então, eu acho que esse é o recado principal. Eu não quero usar mais o tempo delas, porque realmente a gente tem bastante coisa para comunicar aqui hoje. Quero novamente agradecer a presença de todo mundo. Quero dizer que eu realmente estou muito honrada. É o nosso segundo Comunicare Talks, que a gente faz com muito carinho para os nossos parceiros. Sejam muito bem-vindos e aproveitem muito, porque o tempo delas é muito precioso e elas são realmente especialistas no assunto. Eu vou começar chamando a Jaque. Jaque, seja muito bem-vinda. Muito obrigada novamente pela tua presença. Boa noite, Lê. Boa noite, Mônica. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Jaque. Eu que fico muito grata com um convite desses, né? Acho que não tinha programa melhor para uma, nem sei que dia hoje, é quarta, né? Quarta-feira à noite, tá ótimo. Hoje é terça. Gente, olha, esse isolamento deixa a gente um pouco avoado, né? De qualquer forma, é muito bom poder estar aqui com vocês. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui para começar a falar. Beto, eu não estou conseguindo compartilhar porque diz que o host desabilitou o compartilhamento. Você pode tentar ver isso? Pode liberar a tela dela, por favor, Roberto? Agora sim, Roberto. Obrigada. Peraí, deixa eu só tentar compartilhar. Já está aparecendo para mim. Tá, eu só vou tentar compartilhar de um jeito que eu consiga ver a tela. Bom.
Assim vocês estão vendo a minha tela? Tudo Sim, para certo mim aí? ela tá pensando. Eu não sei se para as pessoas ela tá aparecendo, para mim tá tipo pensando. E agora? Agora sim. Ótimo. Então tá bom. Bom, Letícia já me apresentou, né? Acho que eu conheço bastante gente que está aqui, muita gente querida. E digo que é um prazer estar aqui com vocês, né? Acho que a gente está vivendo um tempo onde esse estar aqui foi tão ressignificado. E por que não a nossa prática também ser ressignificada? A aula de hoje, ela não é uma aula para falar de verificação com microfone e sonda à distância, isso ainda não existe. Ela não é uma aula para dizer que uma ferramenta veio para substituir esta que é o nosso padrão ouro, mas ela é uma aula para mostrar como que as ferramentas dentro da Videx podem agregar nesse modelo à distância, né? E a gente tem visto hoje muitos casos de sucesso no atendimento nesse modelo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Se a Letícia quiser ir me colocando essas perguntas no meio do caminho ou deixar para o final, como acharem melhor. Eu me sinto em casa, até porque eu tô. Espero que vocês também estejam aqui em casa comigo. O que uma pessoa que está lá no seu MBA de marketing, né, e é fonoaudióloga tem na cabeça? Tentar olhar um pouquinho o lado desse paciente que também é um cliente que busca, que consome alguma coisa com a gente. E quando a gente olha para isso, a gente sabe que existe uma jornada de consumidores. E adaptando a nossa jornada aqui, né, nos tempos do mundo antigo conhecido para o mundo atual, eu queria trazer para a gente pensar os principais pontos de contato que esse cliente demanda no nosso serviço. E para a gente pensar o que eu posso mudar, o que eu posso trazer de novo nessa jornada digital. Porque hoje, ligou a TV, ligou qualquer fonte de informação, a mensagem é fique em casa. Nosso paciente está sendo impactado por isso. Então, como é que a gente vai chegar até ele e oferecer, agregando, né, o serviço que a gente sempre fez tão bem na vida que a gente conhecia antes do Covid? Então, quando a gente pensa no cliente que chega, né, esses leads, que chegava pelo médico, por indicações, por internet, esse era o mundo conhecido. A nossa avaliação, então, ele tem que passar com o otorrino, a gente faz uma meatoscopia, faz uma audiometria, o nosso paciente é objeto nesse momento. Um outro ponto de contato. Oi, você falou, me chamou? Não. Não? Ok. O outro ponto de contato fundamental para quem está começando essa jornada é a seleção. Então, a gente tem que identificar a solução ideal. E isso a gente faz por uma anamnese clínica e uma anamnese que eu gosto de chamar de levantamento de necessidade, porque é onde a gente consegue indicar tecnologia. E a seleção eletroacústica, para saber se vai atender o que aquela perda precisa. E o nosso passo cereja do bolo, fazer um first fit adequado e verificar se esse first fit está garantindo o máximo de audibilidade com conforto. Eu diria que, resumidamente, a nossa jornada de pontos de contato são esses. Hoje, com o novo mundo que a gente está tendo que desbravar, essa parte do cliente chegar até nós, a gente está conseguindo fazer muito bem, porque a gente já tem propriedade do mundo digital. A gente está conseguindo interagir com o cliente que também está lá. A avaliação física, onde o paciente é objeto, tem jeito. Esse é um ponto de contato fatal. Ele vai ter que ser presencial. Parte de identificar a solução ideal, a gente fazer uma anamnese, identificar tecnologia, identificar se o que o aparelho promete é o que aquela audiometria precisa, a gente até consegue dar um jeito de fazer à distância. E o first fit e a verificação? Eu queria focar minha fala hoje nesse pilar. E aí eu fiquei pensando, né? É muito comum as pessoas falarem, poxa, mas verificação é ganho de inserção. Sim, esse é o padrão ouro. Quando a gente fala em abraço, um abraço, que a gente tinha antes, que eu tô morrendo de saudade de dar abraço nas pessoas que eu gosto. E eu não posso fazer isso hoje, mas eu tenho uma chamada em vídeo. É igual? Não, mas mata um pouco da minha saudade. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo com isso, sabe? Não é igual um ganho de inserção? Não. Mas a gente sabe que quando a gente verifica, a satisfação é muito maior, o retorno é muito melhor e a gente está fazendo com ética o nosso trabalho. Infelizmente, diria que 20% dos fonoaudiólogos possuem um equipamento de verificação nos consultórios. Então, que bom que tem ferramentas que podem ajudar nesse processo de entender se você fez bem feito, né, a sua proposta, de outras formas. Então, de que formas?
Primeiro ponto que eu queria entrar. O que a Videx trouxe uma semana antes da pandemia fechar o Brasil. Literalmente, uma semana a gente estava lançando o Remote Care, as pessoas até acharam que tinha coisa assim, esqueci até a palavra, mas estava casado, né? Ah, já sabia que até a pandemia lançou, deu até aparecer isso. O Remote Care foi a ferramenta que chegou em março, e eu queria falar a simplicidade que essa ferramenta traz para a vida tanto do profissional quanto do paciente. Bom, de um lado a gente tem o fonoaudiólogo, que sempre ajustou o aparelho no Compass GPS. Esse ajuste hoje continua sendo no Compass GPS, no computador, através do software. A diferença é que você tem uma aba nova, que se chama Remote Care, onde você vai abrir uma videochamada e conectar ao aparelho do paciente à distância. Então, para a gente não mudou nada, a gente precisa do nosso computador com o software. Do outro lado, a gente tem um paciente que, para entrar em uma sala virtual de atendimento, precisa de um colar para o momento do atendimento, que a gente chama de Remote Link. Colar no pescoço, smartphone na mão, tanto faz se é iPhone, Android. Esse smartphone precisa ter Bluetooth, câmera e internet. E ele está pronto para entrar no atendimento. Então, como vocês veem aqui na figura, ele vê o fonoaudiólogo e só, é uma chamada em vídeo. E a simplicidade da parte prática, ele põe colar, abre o aplicativo e clica em entrar na reunião. Não tem nenhum passo além desse para ele começar essa consulta remota. Bom, e o que a gente verifica afinal, né? O que a gente pode usar a favor dessa nossa prática nova à distância? Uma das ferramentas que tem sido muito usada na Videx e que já é uma ferramenta antiga, mas que agora agregou um valor incrível, é a verificação de funcionamento dessa prótese. Será que as peças funcionam como deve? Imagina esse paciente que está em isolamento, que não pode sair na rua e que fala assim: ah, eu acho que meu aparelho não está bom. Eu vou lá para levar para ver para assistência técnica, porque acho que deu algum problema aqui. Se você pudesse, sem ele sair de casa, acessar o aparelho dele e verificar se realmente tem um problema técnico, imagina que incrível que seria. Isso é realidade já. Com o Remote Care, a gente consegue verificar funcionamento de microfone, de ruído interno e de receptor desse aparelho auditivo. Então, se o paciente tiver que sair de casa, ele tem certeza que tem um problema técnico no aparelho dele, porque a gente fez um diagnóstico de qualidade à distância. Eu não estou entrando em detalhes técnicos, porque a nossa proposta realmente é apresentar o todo, e na parte mais técnica, mais no dia a dia, né, Lê? A gente sabe que vocês têm um suporte excelente que consegue destrinchar melhor essas ferramentas. Sim, e a ideia até, Jaque, é depois de hoje que a gente tenha mais adesão dos nossos parceiros com o uso dessas ferramentas, e a gente está disposto, inclusive, a dar um treinamento específico, a fazer com elas, com eles, todo o atendimento, fazer o atendimento remoto, inclusive dá para a gente combinar do fonoaudiólogo parceiro, ser o fonoaudiólogo e nós estarmos com os aparelhos para que a gente se faça de paciente para fazer todo esse treinamento para que as pessoas tenham tranquilidade de usar essas ferramentas, tanto na Videx quanto na Signia. Então, depois, os nossos parceiros que tenham interesse em trabalhar, que ainda não trabalham com atendimento remoto, que ainda não trabalham com essas ferramentas, que avisem a equipe de suporte para que a gente possa combinar esse treinamento. Então, tranquila, depois a gente vai esmiuçar direitinho. Eu tenho visto vários casos aí de fonoaudiólogos que estavam um pouco... A gente fica, né? O novo chega e você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu consigo? Será que é difícil? Será que dá para fazer o que estão falando mesmo? E quando você faz o primeiro, a sua segurança aumenta e aí a coisa anda, né? Então, essa proposta é sensacional. Sugiro que vocês vão aderir nesse programa para conseguir deslanchar mesmo, porque faz diferença. Bom, próximo foco que eu queria dar aqui na nossa proposta é a história de verificar se eu estou entregando uma audibilidade adequada e se eu estou dando conforto. Antes disso, né, eu costumo dizer que o espelho também teve um upgrade com o Covid. O espelho se transformou em câmera. Numa chamada em vídeo, a gente tem o nosso espelho dando um F5 ali, né? Que a gente falava para o paciente, seu João, se o senhor colocar o aparelho, deixa eu pôr o espelho aqui para o senhor ver como é que está fazendo. Agora a câmera está ali na frente dele e ele pode fazer isso numa chamada em vídeo.
a gente tem visto vários pacientes usando essa ferramenta como um facilitador para colocar o aparelho. E do nosso lado é a nossa verificação visual da coisa. Seu João, chegue mais perto, deixa eu ver como é que tá isso na sua orelha. Então, a gente tem esse feedback visual de adaptação física. Esse é um ponto. Mas entrando em parâmetros acústicos agora. Vou falar aqui de uma ferramenta velhíssima, que quem conhece a Videx aí há mais tempo, já sabe que todo mundo sempre fala, tem que fazer o teste de feedback no First Fit da Videx. É uma etapa que não dá para pular. E quando a gente olha para essa ferramenta, a gente tem tantos dados, mas o principal é, será que eu ocluí essa orelha como eu deveria? E a gente sabe que esse é o princípio para garantir a audibilidade. Porque se eu deixo um escape de som além do que deveria, eu comprometo a entrega dessa audibilidade. Então, com essa ferramenta à distância ou presencial, a gente sabe, pelo efeito de ventilação in situ que é mensurado na orelha do paciente, o quanto que eu tenho de oclusão. E aqui eu deixo até uma tabelinha, que é o que a gente usa de referência, né? Quando a gente tem de 0 a 1 milímetro nesse resultado do efeito de ventilação in situ, a gente entende que tem um conduto fechado. Se essa resposta for de 1 a 2, a gente já começa a ficar atento se eu preciso da ganho em 1000 Hz. E se esse valor excede 2, eu sei que eu estou trabalhando uma adaptação aberta e eu elimino a energia em 1000 Hz para os graves. Então, se eu estou precisando da energia, aqui eu já verifiquei que eu não estou dando. Então, esse resultado ajuda muito a nortear esse primeiro passo. E também essa ferramenta eu poderia entrar, explorar e falar 1000 coisas sobre ela, mas nesse momento eu achei interessante falar que a gente consegue verificar se eu realmente ocluí o que eu precisava naquela orelha. Primeiro ponto. Próximo ponto, que também é uma ferramenta super conhecida de Videx e que faz toda a diferença daqui para frente. Sensograma. Uma frase dos próprios desenvolvedores dessa ferramenta. Audiometria foi feito para diagnosticar perda auditiva. Sensograma foi feito para prescrever ganho com o máximo de precisão possível. Então, eles desenvolveram essa ferramenta. É uma ferramenta que você faz uma audiometria in situ, mas não é só para verificar limiares, não é só para checar. Ela é uma ferramenta que vai dar informações para o software, levando em conta aquele teste de feedback. Então, se eu tenho uma oclusão que não está legal, eu preciso compensar em ganho. Então, quando ele avalia essa resposta na orelha do paciente, ele está avaliando todo. E isso faz diferença na prescrição de ganho do software. Então, a gente sabe que diâmetro do canal, ventilação real e até a compensação pelo efeito pina, né, do microfone tá aqui em cima, tudo isso é colocado em jogo nessa hora de fazer o cálculo para prescrição de ganho. Legal. Podemos fazer à distância? Podemos. Uma das vantagens do Remote Care é a coisa de ampliar o limite. Tudo que está no software presencialmente está à distância também. Então, nada é restrito no software. Faltou dar uma informação importante. Quais aparelhos são compatíveis com o Remote Care? Linha Daily para frente. Hoje a gente está com a Evoque. Então, eu estou falando de 5 famílias de tecnologia que são compatíveis, todos os modelos que a gente comercializa aqui no Brasil e todos os níveis de performance. Então, realmente, é o tipo de tecnologia que você pode pegar um paciente seu já usuário, oferecer um ajuste à distância para começar a se familiarizar, porque ela vai atender esses pacientes desde linha dele. Bom, então, podemos fazer uma verificação de limiares à distância. Ok. Mas, para isso, a gente precisa ter o cuidado do ambiente. O paciente não está numa cabine, né? Então, como é que eu vou garantir que eu não tenho interferência de ruído ambiental? Através da próxima ferramenta que se chama Sound Tracker. Com o Sound Tracker, a gente tem uma mensuração real, em tempo real, do ruído ambiental dentro de cada frequência, cada banda do aparelho auditivo. Então, como vocês veem aqui na tela, a gente consegue ver em tempo real o quanto de som tem dentro de cada canal desse aparelho auditivo, quanto de som está chegando no microfone. E a nossa regrinha é um gap de 10 dB. Então, eu vou olhar para o limiar do paciente e vou ver se o ruído ambiental tem um gap de 10 dB ou mais. Isso me garante que eu posso fazer essa verificação, checagem de limiares in situ à distância.
Caso contrário, não, você não vai fazer. E normalmente a gente observa que os graves acabam sendo mais afetados, né? Perdas em rampa, os ruídos ambientais acabam sendo mais graves do que agudos, mas enfim, a gente tem uma ferramenta que a gente pode se apoiar para ter certeza dessa verificação à distância. E aqui tem um exemplo dela funcionando aí na vida real, né? O Sound Tracker, além de nos ajudar na questão de fazer o sensograma de forma segura, ele também é uma ferramenta que verifica nível de sensação estimado dentro de cada canal de processamento do aparelho auditivo. Então, aqui a gente consegue falar sobre estou dando audibilidade ou não. Essa é a intenção. E quando a gente vai para o modelo à distância, a gente está muito acostumado a falar, poxa, eu perdi isso, eu perdi aquilo, agora não é mais assim. Mas tem ganhos do outro lado. Por exemplo, o que aconteceu agora nesse vídeo. O paciente que se queixa de uma situação muito pontual, por exemplo, a torneira de casa, e aí ele vai para você e fala, é a torneira. Você imagina aonde que essa torneira está sendo um desconforto para ele, tenta ajustar. Ele volta para casa para testar a torneira e vem para você de novo dizendo que ainda não tá bom. Quando a gente tem uma ferramenta que nos diz como é o som ambiental em tempo real, a gente pode fazer esse tipo de abordagem. O paciente estar na situação, mostrar aqui ele até mostrou a torneira, né? E você entender pelo Sound Tracker como é o som daquele ambiente. E aí você ter mais precisão na hora de fazer o seu ajuste. Muito legal, mas eu tenho certeza que as pessoas ficam com a seguinte pergunta na cabeça quando eu falo isso. Muito bem, mas esse nível de sensação que essa ferramenta está estimando aí, seria equivalente ao que a gente encontraria em um ganho de inserção? Afinal, a gente tem que parametrizar com o nosso padrão ouro de verificação, certo? E aí eu queria trazer uma pesquisa para vocês. Essa é uma pesquisa antiga, só para vocês terem ideia do quanto que eles buscam avaliar esse tipo de ferramenta, mesmo antes de pensar que Covid ia chegar na vida. Um primeiro estudo foi feito no ORCA, que é esse instituto da Videx, que faz as pesquisas de campo para lançamento de produtos, de algoritmos, etc. Então, aqui tem até algumas fotos, né? Esse é um centro de desenvolvimento de produto, e normalmente tem as câmeras anecoicas, tem a coisa das caixas de som em 360 graus, tem todo um laboratório de testes para entender o que essa tecnologia vai entregar para o usuário. Esse instituto foi o primeiro a fazer uma pesquisa para investigar. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Qual é a diferença que eu encontro nessas duas medidas? Mas tudo que é feito dentro de casa fica um pouco na dúvida, né? Será? Não sei, tá dentro de casa. Vamos replicar então. E aí essa pesquisa foi replicada em 2013 na Universidade de Washington pelo Dr. Valente. Esse é o estudo, se vocês quiserem ter aí como referência. E eu vou só abordar rapidamente como foi feito e no que deu. Então, a teoria em prova é, será que essa ferramenta que estima a sensação, nível de sensação, ela é fiel? Eu posso confiar? Quão confiável é essa estimativa? Então, vamos comparar com a medida que a gente sabe que é fiel. Muito bem, pegaram 10 sujeitos, então são 20 orelhas nesse estudo. Eram usuários experientes de BTE com molde que tinha uma ventilação de alívio ali. Essa era a média das audiometrias desses sujeitos. Como foi feito isso? Eles compararam o nível de sensação que o Sound Tracker estima dentro de 4 frequências. Eles pegaram 500, 1000, 2 e 4. E eles pegaram 2 equipamentos de microfone sonda, 2 equipamentos diferentes. E eles compararam a estimativa desse Sound Tracker com um equipamento e depois com o outro. Então, eles fizeram primeiro o sensograma, que é aquela checagem de limiares do software, né? Com o microfone sonda na orelha e depois com o uso do microfone sonda para saber se era coerente o som que era amplificado ali, que era usado para investigar esses limiares. E depois eles fizeram a medida com o REAR, estimado pelo Sound Tracker, e o REAR do microfone sonda, que seria essa resposta da amplificação dentro da orelha do paciente.
Muito bem, estou resumindo porque é um estudo bastante complexo aí, talvez nem todo mundo tenha familiaridade com ganho de inserção. Mas o que deu, no fim das contas, tá? Foram 160 medições ao todo, nessas comparações todas, e o resultado foi que o nível de correspondência entre os equipamentos de microfone sonda e o Sound Tracker foi considerado excelente em 80% das adaptações. Ou seja, existiu uma diferença de até 2 decibéis entre equipamento de microfone sonda e a estimativa feita pelo Sound Tracker em 80% das adaptações. Como falamos, né, até agora, não veio para substituir, nem tem esse intuito, mas é uma ferramenta que quando a gente não tem o abraço físico, a gente usa muito bem, é muito bem-vinda para a gente fazer melhor a nossa prática à distância, né? E o próximo passo, que também faz muita diferença para o nosso dia a dia presencial e agora remoto, é o mapeamento de fala que o software oferece. Existe uma ferramenta que se chama Speech Tracker, que também é antiga, e que segue nas linhas pela relevância que tem, que consegue identificar o mapeamento de fala no ambiente que o paciente está. Quanto de fala existe dentro de cada canal desse aparelho, então você vê o espectro todo, e quanto de amplificação que eu estou dando por canal. Essa é uma ferramenta que vai gravar os últimos 10 segundos de exposição, então ela é ótima para pegar todas as modulações da fala. E aqui no vídeo vocês estão vendo que, no geral, a gente tem essa visualização. A Letícia, até quando a gente estava conversando, usou o exemplo dos audiômetros não tão jovens. Pode ser assim, Lê? Audiômetros não tão jovens? Pode sim. Em que a gente ia calibrar a nossa voz para fazer os testes de fala e daí tinha aquele visor que dizia, né, o nível que a gente estava de fala. É muito bom porque dá um direcionamento, né? Eu com esse meu vozeirão, quando eu ia fazer a parte de fala com os pacientes, quando eu ligava, o meu ia lá no vermelho, assim, estourava o negócio. Então, era uma maneira de eu controlar, porque às vezes a gente não se dá conta mesmo. Então, eu acho que é um bom guia. Exato. E aqui a gente tem sempre o limiar do paciente para visualmente ser fácil da gente entender. Ok, estou falando numa intensidade que é entregue de forma audível, porque está acima do limiar, ou não, este som está abaixo do limiar e eu preciso melhorar a minha intensidade de fala. E isso se tornou muito importante nesse formato remoto, porque eu estou aqui conversando com vocês, certo? E estou numa intensidade de fala normal. Eu entendo que vocês estão me ouvindo. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês vão aumentar o volume. Agora, o paciente tem perda auditiva, tá de aparelho e não tá te ouvindo. Será que é porque precisa aumentar o volume? Será que é porque o ganho não tá legal? Será que é porque a minha fala não tá numa intensidade boa? Aqui a gente já mata a charada. Existe um número que a gente segue para verificar a nossa fala na transmissão. Então, quando a gente clica na lupa desse Speech Tracker, a gente consegue ver... as coisas estão aqui na minha frente, pronto. A gente consegue ver a entrada global que está tendo e a saída global. Então, quando a gente olha a entrada global, esse é o nosso parâmetro. Quanto de fala está chegando no microfone do aparelho? É isso que quer dizer. A minha meta tem que ser 65 dB. Se eu tô acima disso, legal, eu sei que a minha fala tá boa, a transmissão está boa. Então, essa é mais uma verificação que a gente faz à distância e que a gente não se prejudica por não estar na frente do paciente. E a verificação mais importante é aquela de fala real, né? Na fala viva, ali no ambiente do paciente. Então, a gente consegue colocar a pessoa que mora com ele para conversar um pouquinho e a gente avaliar se aquele ajuste entregou a audibilidade onde ele queria. A gente consegue identificar que a voz é mais aguda do que a gente imaginava quando fez o último ajuste. Então, hoje, eu já sabendo como se comporta essa fala, pelo espectro que eu visualizo aqui, eu consigo fazer um ajuste mais assertivo. Só para entrar um pouquinho mais em detalhe aqui do Speech Tracker, a gente consegue enxergar nessa linha escura aqui no meio do arco-íris o LTAS, que seria a média do sinal de fala amplificado. O arco-íris, para cima são os picos, para baixo são os vales. E a linha cinza lá embaixo é a fala ambiental real. Então, ótima ferramenta de aconselhamento, porque a gente consegue dizer para o paciente, seu João, isso daí o senhor realmente não vai ouvir,
porque olha como é baixa essa fala no ambiente real. Então, a gente trabalha expectativas do paciente, a gente consegue ter um prognóstico muito mais assertivo, né? A climatização, por exemplo, é um exemplo muito legal, porque o paciente não quer ficar onde a gente sabe que vai dar audibilidade, ele precisa ficar um pouco menos. E ele não está se obrigando a melhorar essa climatização. Quando a gente orienta com ferramentas tão claras e visuais assim, a chance do paciente comprar a nossa estratégia terapêutica é muito maior. Então, é mais uma ferramenta de aconselhamento visual muito fácil de usar. Muito bem. Para resumir esse monte de coisa que eu falei, eu fiz uma tabelinha. E o resultado dessa tabela é: esteja lá, porque nós estamos com você. A mensagem do Remote Care é: esteja lá. Aonde quer que seu paciente esteja, você vai estar lá. E a gente vai estar com você de que forma? Te oferecendo uma verificação visual através de chamada em vídeo, te oferecendo uma verificação subjetiva nessa chamada em vídeo, que é aquele bate-papo, né? Essa coisa da gente perguntar: o senhor está me ouvindo bem? E esse som? Isso a gente faz no dia a dia, já é uma verificação, não formal, mas verifica-se. Então a gente está também oferecendo isso. De verificação objetiva, a gente consegue com o feedback dizer se está ocluído tanto que deveria. Com sensogramas limiares e sensograma junto com Sound Tracker, eu verifico audibilidade e conforto. Me desculpem, eu pulei a parte do conforto, mas no Sound Tracker a gente consegue enxergar o nível de desconforto do paciente e saber também, através dos pontinhos que tem em cima de cada barrinha colorida, se esse som intenso, essa saída em tempo real, atingiu esse limiar de desconforto ou não. E através do Speech Tracker, a gente faz mapeamento de fala. E a cereja do bolo, nesse momento de pandemia principalmente, é você conseguir à distância verificar se esse aparelho está funcionando tecnicamente como se deve. Eu tenho certeza que essas ferramentas chegaram para mudar daqui para frente tudo que a gente faz. Também tenho certeza que o abraço ninguém substitui, né? Aquele nosso atendimento presencial, ele tem que ser medido no que dá e no que não dá, mas nesse momento, a ideia é realmente reduzir esses pontos de contatos nessa jornada, porque o nosso paciente precisa ser protegido de tudo isso. E daqui para frente, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Que essa ferramenta a gente já vai estar usando, já vai estar ali amiga dela, então a coisa torna-se muito mais fácil. Era essa a mensagem que eu queria passar. Eu deixo meu e-mail aqui, se alguém quiser também perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Espero Jaque, eu não sei, desculpa te cortar, eu não sei se tu vai compartilhar, tu ia compartilhar a jornada ali, a parte de... Sim, desculpa, Lê, estava aqui, bem lembrado, deixa eu voltar. Como é que o paciente vai fazer o uso da ferramenta quando precisar, todo passo a passo para o uso do Remote Care. Sim, boa. Eu tinha me esquecido porque eu deixei tão pequenininho aqui embaixo. A gente desenhou um presente, né, Jaque? Esse é um presente para os parceiros que estão aqui conosco. Esse é o presente. A gente desenhou um protocolo de Videx Remote Care. Esse protocolo ele foi embasado no estudo do Dr. Valente e no estudo da Orca, e foi embasado em um protocolo da Videx da Austrália. Os caras têm um serviço de saúde lá, como se fosse um SUS da gente, onde eles não possuem equipamento de microfone e sonda. E eles desenharam um protocolo de verificação utilizando o Compass GPS, que na época nem tinha Covid, não tinha remoto, não tinha nada. E quando veio o Remote Care, eles adaptaram em cima desse documento. Então, só para vocês verem que o mundo todo usa por base essas ferramentas. Então, juntando todo esse material, a gente desenhou esse protocolo. Para quê? Para te falar o passo a passo de vou fazer um ajuste com o Remote Care. Então, primeiro, você conecta o colar no software. Segundo, você faz isso. Terceiro, faz aquilo. Vou fazer uma adaptação com o Remote Care. Primeiro, você faz isso. Depois, receitinho de bolo. Vou verificar com o Remote Care. E tudo isso que eu apresentei hoje tem o passo a passo de como fazer. E de brinde, tem alguns materiais para você mandar para o paciente, caso você ache interessante. Por exemplo, o vídeo de como ele vai parear o colar com o celular. Um desenho do esquema de quais os passos da jornada remota com ajuste à distância. Usem e abusem. O que for bem-vindo, façam o uso. Assim que eu terminar de compartilhar aqui, que a Mônica começar o conteúdo dela, eu vou colocar no chat
esse link, porque daí fica mais fácil para vocês copiarem e daí vocês podem baixar o pacote todo. Tá, já que uma coisa, eu tentei entrar pelo computador, não consegui, eu tô pelo meu celular, eu tentei aqui, inclusive durante a tua apresentação, e realmente não deu certo, e o Beto tinha me avisado que tinha uma pergunta, eu vou tentar ver as perguntas aqui, gente, e aí no final a gente responde, pode ser assim? Por mim, maravilha. Então tá, então combinado, porque daí a Mônica entra, faz a apresentação dela, e mesmo quem não trabalha com Signia, gente, quem trabalha só com Videx, acho interessante também ver a apresentação da Mônica, porque a gente fez essa pré-apresentação ontem entre nós, e realmente muito do que uma fala entra na outra, o que a outra fala entra também no que a Mônica vai falar, vai entrar um pouco no que a Jaque já falou, e vice-versa. Então acho que uma complementa a outra, então quem quiser ficar, por favor, sejam muito bem-vindos de continuar aí conosco. Isso aí. Obrigada, Letícia. Obrigada, Jaque, pela apresentação também. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Essa sala lotada, né? Mais de 120 pessoas aqui. Muito bacana. Já vi vários amigos aqui. Muita gente deu oi, Mônica. Oi, Jaque. Oi, Letícia. A Estela, Gabriela, Cris, enfim. Que legal, desculpa, inclusive, Mônica, eu não estou conseguindo ver, eu vou dar uma mexida agora, se eu ficar aqui no vídeo me mexendo, é porque eu estou tentando ver o chat, tá, gente? Me desculpem mesmo. Pode deixar. Obrigada, eu estou com ele aberto aqui também, não consigo ver tudo. Tá. Obrigada aí pela presença de vocês e não saiam daí porque tem muita informação bacana. Eu acho que uma das coisas interessantes assim da gente refletir nesse tipo de encontro que nós estamos fazendo é o que vem por aí, né? O que vem pela frente. A Jaque deixou essa pergunta no final, né? Como vai ser daqui para frente, né? A gente não sabe. Mas a gente tem um palpite, né? Especialmente a gente que trabalha há 300 anos com aparelho auditivo aí. Eu acho que o novo padrão ouro é esse trabalho híbrido, né? É o novo padrão ouro. É que a gente ainda não se deu conta disso, mas vocês vão ver daqui a uns 3 anos, 2 anos, 3 anos, a gente vai estar aqui de novo e a gente pode verificar isso, sem dúvida alguma, porque os pacientes estão referindo aí a conveniência, o conforto, a agilidade, a assertividade, né? Vocês vão ver aí também nessa apresentação. Isso para o paciente, então, tem vários benefícios e vantagens, e para o fonoaudiólogo, idem, né? Otimização do serviço, da agenda, conforto, segurança também, assertividade e satisfação do paciente, né? Então, acho que isso é super bacana deixar registrado, porque, sem dúvida alguma, vai fazer bastante diferença. Já que você compartilhou a área de trabalho ou foi o aplicativo direto? Você vai ali em Share Screen e daí você aí escolhe... no whiteboard? Não, você escolhe o documento mesmo, Mo. Tá. Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Tá carregando, acho que vai. Tá. Foi. Foi? Então, vou colocar no modo apresentação e vocês me dão um feedback, por favor, se tá aparecendo bonitinho aí. Tá ótimo. Obrigada, Jaque. Bom, então, gente, a proposta dessa reunião, desse webinar de hoje, é nós mostrarmos para vocês todas as possibilidades que hoje existem aí na indústria, né? Então, como eu já disse, é um palpite que o novo padrão ouro de atendimento a usuários de aparelho auditivo é um padrão de atendimento híbrido, onde você vai ter também momentos em que você vai precisar de procedimentos presenciais e momentos em que você pode atendê-lo à distância, até mesmo para resolver ajustes, para resolver algumas queixas, para fazer aconselhamento, né? Então, a gente vai ver agora como a Telecare, que é a ferramenta de ajuste à distância, de ajuste remoto da Signia, trabalha. Eu sou Mônica Ferreira, sou fonoaudióloga, como a Letícia já me apresentou. Trabalho com aparelho aí há mais de 20 anos, né? Então, eu fico muito impressionada aí com tudo que vem acontecendo e quando a gente acha, né, Jaque, que tá no máximo, vem uma coisa nova para a gente que trabalha na indústria, então a gente fica muito impressionado com a velocidade da inovação, a velocidade em identificar aí esses gaps no mercado e atender e trazer para a gente, para o fonoaudiólogo e também para o paciente aí, recursos cada vez melhores e
para trazer aí um nível de satisfação e de assertividade cada vez maior. A ferramenta da Telecare existe, na verdade foi desenvolvida em 2016 e foi implantada a partir de 2017 aqui no Brasil. Inclusive a Comunicare foi a primeira rede que implantou a Telecare, inclusive já foi até premiada lá fora, né? Então tem bastante expertise e conhece bastante essa ferramenta. Quando ela foi desenvolvida, e até hoje, ela veio com uma proposta muito específica de aumentar o sucesso na conversão dos testes domiciliares e também no aumento da satisfação dos usuários. Então, vocês vão ver que todas as ferramentas e os recursos que eu vou apresentar para vocês que tem a Telecare convergem para esses objetivos, que na verdade são 3 grandes blocos aí. Então, primeiro a gente trabalha aí com a Telecare para melhorar a experiência do cliente. Hoje em dia tem se falado muito do user experience, né? Bem isso, focado no cliente, no que ele quer. Também trazer maiores resultados aí na taxa de conversão. Então, você conseguir trazer mais clientes para sua clínica, né? Você trabalhar com mais pacientes aí na sua carteira e também aumentar a sua eficiência, tornar o seu trabalho mais ágil, mais dinâmico, consequentemente melhor. Vamos ver de que forma a gente consegue alcançar cada um desses objetivos. Bom, a Telecare, ela funciona por meio de um sistema muito simples, onde de um lado tem o fonoaudiólogo, que utiliza o seu computador, pode ser um notebook, um desktop, ele fica logado num portal, e do outro lado tem um paciente, que usa o mesmo aplicativo que ele usa para controle remoto para acessar a Telecare. E essas informações, elas são trocadas e são armazenadas numa nuvem. E essa nuvem, a nuvem Telecare, ela tem toda a segurança de privacidade de dados e altos padrões aí de confidencialidade. O servidor que a gente trabalha é um servidor muito estável, um servidor muito confiável da Microsoft, e também temos um selo de certificação. Isso é bacana porque muitas vezes o paciente tem dúvida, né? Será que eu posso confiar nisso? A minha foto vai para algum lugar? Hoje em dia, em tempos aí de internet, né, de rede social, a gente tem essa preocupação, tanto o fonoaudiólogo de um lado quanto o paciente do outro. Então, é bacana que eles saibam, que vocês saibam que nenhum dado pessoal é compartilhado, nem entre profissionais da rede, nem tampouco externamente. Então, os dados que são armazenados são dados de uso e todos eles têm segurança e privacidade garantidos aí pelas certificadoras e pelo servidor aí da Microsoft. Como eu disse para vocês, o sistema é bem simples. O fonoaudiólogo vai utilizar o seu próprio computador e o paciente o próprio aplicativo. Hoje a gente tem o Signia App, que funciona tanto como controle remoto para o paciente, personalizando a experiência auditiva dele, gerencia também Streamline TV, então ele quer acesso à televisão, ele clica no botão, ou então ele quer conversar com o fonoaudiólogo, receber algum ajuste remoto, ele também pode usar o mesmo aplicativo. Então o paciente não tem custo nenhum com isso e também não tem nenhum outro tipo de acessório ou de aplicativo que ele precise manusear nessa hora. Fica tudo no mesmo aplicativo. Bom, como é que é o passo a passo de instalação da Telecare, né? Primeiro, o fonoaudiólogo precisa ter um cadastro no portal. E aí cada um tem o seu cadastro, a sua senha, e depois que você tem o seu portal, você cadastra os seus pacientes utilizando o Connex, que é o nosso software de programação. Além disso, o paciente precisa instalar também o aplicativo, parear com o seu aparelho auditivo, e a partir daí ele pode usufruir aí de todos os recursos da Telecare, que eu vou começar a falar agora para vocês. São os ajustes remotos e o nosso Care Chat, que é o grande bloco de comunicação aí, as atividades e satisfação diária, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Foi feita uma pesquisa no ano passado, interna na Sivantos, em que 7 em cada 10 profissionais de saúde auditiva que tem o cadastro da Telecare, tem login para a Telecare, dizem que a ferramenta ela propicia esse contato mais próximo com o paciente,
aumentando a sua satisfação. Então, no final das contas, é isso que a gente quer, um resultado melhor, por meio não só do resultado final, que seria maior conversão, mas também por meio da satisfação do nosso paciente. No final das contas, a gente sabe que é isso que a gente precisa conseguir. Essa pesquisa foi realizada em fevereiro do ano passado, com 102 profissionais de saúde auditiva, incluindo profissionais aqui do Brasil. Então, provavelmente, alguns de vocês que estão aqui na sala devem ter participado dessa pesquisa, né? Porque ela foi feita, inclusive, com a grande rede de varejo da Comunicare. Então, uma pesquisa bem interessante que trouxe alguns dados, eu trouxe só esse para vocês verem e mais um slide, porque mostra de fato o quanto isso valoriza e traz benefícios para o fonoaudiólogo. Essa outra pesquisa, que foi publicada pela Gisele, que é a diretora de marketing e produtos da Sivantos, também no ano passado, foi feita com profissionais que utilizam telecare aqui no Brasil, na época os profissionais da Comunicare, né? E foram os achados bem interessantes, porque todos os achados mostraram que os profissionais ou concordavam com a afirmação ou concordavam muito fortemente com a afirmação. Nenhum se tornou neutro ou discordou. Isso foi bem interessante, porque os itens avaliados foram conveniência, tanto do paciente quanto do profissional, a efetividade da reabilitação, ou seja, itens que são importantes para o resultado do nosso trabalho. Então, essa pesquisa também está disponível no nosso site, e nós temos uma biblioteca científica, também convido vocês a conhecerem, chamada Signia Library, e nessa biblioteca nós temos vários artigos interessantes. Inclusive teve um que foi disponibilizado no dia 3, na semana passada, que foi uma atualização do artigo publicado pela Hearing Review sobre o bloqueio das máscaras. Então vale a pena dar uma lida, porque lá tem várias dicas de como ajustar o aparelho auditivo para quem usa aparelho auditivo e está com dificuldade de entendimento da fala com a utilização das máscaras. Fora isso, tem vários outros artigos, e da Telecare tem vários também, e eu convido vocês para conhecerem. Com relação aos melhores resultados, né, como é que a gente consegue atrair, fechar mais vendas, a gente consegue mais pacientes para a gente? Por meio da satisfação deles, né? Por meio do engajamento. O paciente satisfeito, ele com certeza adere ao tratamento. Então, o que nós temos de recursos para aumentar o engajamento do usuário? Como eu já disse, um conjunto de ferramentas que permitem essa comunicação entre o paciente e o fonoaudiólogo, medidas de satisfação diária também, além de atividades que são avaliadas com o uso dos aparelhos auditivos, e o ajuste remoto, que pode ser feito tanto via o portal do fonoaudiólogo quanto via Connex, que é o nosso software de programação. Esse ajuste remoto via portal, ele é mais simples do que do Connex, não permite todos os ajustes do software, porém, ele tem uma simplicidade que faz com que você consiga agilidade e também você consegue utilizando um computador, mesmo que esse computador não tenha o software. Então, se o paciente já está cadastrado na Telecare, você pode utilizar um outro notebook seu, loga no portal e você consegue mandar ajustes para ele e consegue se comunicar com ele também. Então, acho que essa é uma outra vantagem bacana. E nós temos o conjunto de ferramentas de comunicação ao vivo. Então, também é muito fácil, o paciente ele acessa o chat no celular e ele consegue ver, inclusive, o seu horário de funcionamento. Ele consegue ver o seu telefone de contato, o seu e-mail, e ele manda a mensagem a hora que ele quiser. Se por um acaso estiver fora do seu horário de funcionamento, ele vai receber uma mensagem automática, dizendo que assim que você puder entrará em contato. E você consegue também, por meio desse chat, uma coisa que eu acho muito bacana, é o registro do atendimento. A gente sabe que o conselho pede que a gente registre em prontuário, claro, isso aqui não substitui prontuário, porém, é super interessante que a gente, depois do atendimento, deixe registrado ali o que foi feito, né? Então, hoje nós conversamos sobre posicionamento em ambientes complexos,
a sua queixa foi com relação à inteligibilidade, entendimento da fala, conversando com o filho, com a filha, com os netos e tal, a orientação foi essa, essa e essa, foi feito um ajuste, né? Então, é bacana a gente deixar ali registrado para que fique um histórico também, tanto no aplicativo do paciente quanto no portal do fonoaudiólogo. Além disso, por ali a gente consegue fazer os agendamentos para as consultas, as teleconsultas, e nós conseguimos também enviar os ajustes e eles ficam armazenados ali no chat. Um outro ponto super interessante desse aplicativo é a avaliação da satisfação com as atividades do dia a dia. Então, o paciente ele tem no próprio aplicativo como selecionar algumas atividades para ele testar com o uso dos aparelhos. Essa é a cereja do bolo, na verdade, para a gente conseguir aí um engajamento ainda maior dos pacientes, né? O que acontece? O paciente ele dá um ok, um positivo ou um negativo ali para cada uma das atividades e, ao mesmo tempo, o fonoaudiólogo recebe no portal essa avaliação. E o grande segredo tá na intervenção imediata, né? A gente sabe que dificilmente a gente mantém uma comunicação assídua com o paciente enquanto ele está em teste domiciliar, né? A gente faz uma ligação para ele, tradicional, né? Faz uma ligação para ele, verifica como é que tá, se tem alguma dúvida e tal. Mas se você não tiver como fazer uma intervenção à distância, a gente vai ter que pedir para que ele se desloque à clínica ou a gente vai ter que esperar o dia do agendamento, né, para resolver aquele problema. Com essa ferramenta, a gente consegue a intervenção na hora e num teste mais dirigido. E o bacana é que você pode usar não só uma consulta para aconselhamento, porque muitas vezes a insatisfação dele está relacionada a alguma dificuldade de posicionamento, utilizar um programa, enfim, aproveitar os recursos, né? Ou então pode ser por meio de um ajuste. Então, muitas vezes, no local onde ele está, com a dificuldade que ele está, você consegue mandar um ajuste, ele aceita, ajusta os aparelhos, experimenta, e aí depois te dá um feedback para ver como é que ficou. Então, isso não só aumenta a assertividade do teste, como também aumenta a comunicação e o engajamento. E uma outra coisa muito bacana é que o fonoaudiólogo consegue personalizar essas atividades, tá? Então, isso também é um outro ponto interessante. Muitas vezes você levanta as necessidades que o paciente tem, não precisa disponibilizar todas as atividades ali, você seleciona quais são as atividades que você quer e disponibiliza para ele. Então, você consegue um teste bem personalizado e bem assertivo. Tanto pelo portal, que é essa tela que está aparecendo aqui para vocês, quanto pelo Conix, a gente tem aí a possibilidade de fazer uma chamada de áudio, uma chamada de vídeo, e a gente consegue fazer todas as orientações e o aconselhamento com o paciente. Então, é possível, por meio das duas ferramentas, das duas formas, nós entrarmos em contato com o paciente e conseguirmos aí uma efetividade na orientação. Essa pesquisa foi publicada esse ano, em março desse ano, super recente, e foi feita com mais de 22 mil pessoas. E ela mostra o resultado do uso, tanto das atividades que eu mostrei para vocês, da classificação lá da atividade, se está boa ou se não está boa, o ranking de satisfação geral do dia. Hoje eu fiquei muito satisfeito, hoje eu fiquei mais ou menos satisfeito, o número de chamadas de vídeo, chamadas de áudio e o número de ajustes remotos. O que mostrou para a gente essa pesquisa? Que quanto maior o uso desses recursos, maior é a aceitação ao uso do aparelho, ou seja, maior é a chance que eu tenho de fazer com que essa pessoa seja minha cliente, né? Com que ela compre os aparelhos auditivos. Então, a gente tem aí, nesse primeiro gráfico da esquerda, 76% das pessoas que testam os aparelhos da Signia, sem usar telecare, costumam aceitar bem o uso de aparelho auditivo.
Quando ela faz mais do que 5 atividades, e essas atividades elas são monitoradas pelo fonoaudiólogo, ou seja, existe uma intervenção em algum momento, seja um aconselhamento, seja um envio de um ajuste, a tendência é que esse número suba para 86, tá? A mesma coisa acontece com a satisfação diária, com a chamada de vídeo, que pode subir aí 19%, e também os ajustes remotos. Essa pesquisa, ela foi publicada também, ela está na nossa biblioteca, e ela foi publicada no Audiology Online, e também está disponível para vocês lerem na íntegra. Vale muito a pena, porque tem uma discussão bem ampla sobre isso, e uma introdução também bem interessante. Eu convido vocês também para aproveitarem a biblioteca para darem uma olhada em outro artigo, que na minha opinião também é muito interessante, também sobre telecare. Esse artigo foi publicado também no ano passado, e ele fala sobre os benefícios da telecare com pacientes com demência. Eu chamo vocês para uma reflexão bem interessante, porque quando a gente pensa em ajuste à distância, a gente está pensando agora no momento da pandemia, né? Mas como eu disse para vocês, isso começou muito antes, né? Começou lá em 2017, aqui no Brasil, pelo menos, e tende a se estender e de uma forma muito consolidada, muito estruturada e muito sistemática, né? Entrando realmente numa jornada do cliente bem híbrida, né? E aí a gente para pensar nesse tipo de situação aqui. Quando esse artigo foi publicado, não tinha pandemia, né? Mas existia paciente com um cuidador que precisava levá-lo à clínica, né? Existia paciente cadeirante que tinha limitação e tem limitação de deslocamento. Então, imagina o paciente precisando de um ajuste no aparelho, vai até a clínica, né? E a estrutura toda que envolve isso, né? Não só com relação ao deslocamento, mas ao trabalho redobrado que você dá para o cuidador, seja um parente ou um enfermeiro, não importa, mas é muito interessante a discussão que vem por trás desse artigo, que fala justamente sobre a facilidade e assertividade que a gente tem utilizando essa ferramenta. Então, ela ultrapassa a pandemia, né? Ela é para grupos de pessoas, não só que têm necessidades especiais, mas pessoas que querem investir o tempo delas em outras atividades, né? Então, se ela pode receber um ajuste em casa e tocando o violãozinho dela, né, para saber na hora como é que fica o melhor ajuste, escutando a televisão dela para saber como fica o melhor ajuste, por que ela tem que ir até a clínica para fazer esse ajuste, né? A não ser, obviamente, que tem que fazer algum procedimento, uma meatoscopia, verificação de limiares, uma verificação com microfone e sonda, algum procedimento que exija realmente um atendimento presencial. Mas fora isso, um aconselhamento e um ajuste fino, né, ele pode ser perfeitamente feito à distância. Mônica? Oi? E até em casos de pacientes, de repente, que estão em viagem, né? Ou que foram passar um período fora do país, ou pacientes que se mudam, compraram com a sua fonoaudióloga em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, que seja, e se mudaram para outro estado e querem continuar com o atendimento dessa fonoaudióloga. Então, também eu acho que é uma outra questão que vale pontuar, que faz toda a diferença o uso dessas ferramentas remotas. Sem dúvida, Letícia, obrigada aí pela lembrança, sem dúvida alguma. Inclusive, a gente tende a pensar até nesse grupo primeiro, né? Que é o grupo que está em deslocamento, está fora da cidade, está viajando e precisa de um atendimento remoto, seja de um aconselhamento, de um ajuste para resolver alguma situação. Mas é interessante quando a gente passa a olhar a ferramenta justamente com esse olhar de aumento da satisfação pela assertividade e aumento do engajamento. E essa etapa do teste domiciliar é uma etapa tão crítica, né? E é tão bacana a gente ver que existem ferramentas para que a gente otimize essa etapa, para que a gente melhore e facilite o nosso trabalho, né? Então, obviamente a gente tem todo o pós-venda e todo o acompanhamento que pode ser feito por ela, mas a gente também utiliza essa ferramenta e tem bastante recurso aí para esse período aí de teste que vocês vão ver agora como é que vocês podem
utilizar. A Eli até comentou aqui que não é futuro, né? Que é presente, é uma situação do presente mesmo, a questão do atendimento remoto. E foi o que eu falei, o atendimento remoto, ele não vai cancelar o atendimento presencial, mas ele vai ser um diferencial, e principalmente no momento do teste, que a gente consegue estar mais próximo do paciente e ouvir o paciente se ele está bem, se ele tá gostando, e até para a gente se preparar. Então a gente vai poder mandar os ajustes à distância, e a gente também vai se preparar para o momento que a gente vai encontrar esse paciente. A gente também já vai saber o que ele não está satisfeito, no que ele não está, para que a gente possa se preparar e para ser mais efetivo com esse paciente, né? Então eu acho que são ferramentas que eu sou encantada pela ferramenta do atendimento à distância, e acho que veio para ficar mesmo, não é futuro, é presente, e faz toda a diferença o profissional que sabe utilizar a ferramenta de atendimento à distância. Isso vai diferenciar os profissionais, eu tenho certeza disso. Inclusive eu, como filha, se, vamos supor, meu pai, ou avô, mãe, avó, que seja, utilizassem um aparelho que tivesse essa possibilidade do atendimento remoto, eu faria a preferência, se eu estivesse escolhendo em 2, 3 lugares, se eu estivesse indo, hoje a gente sabe que as pessoas fazem muita pesquisa antes de comprar, então se eu soubesse que aquele local tem essa possibilidade, para mim seria um grande diferencial. É claro, conveniência, né? É justamente você otimizar o seu tempo para fazer aquilo que realmente não tem como fazer de outra forma, né? Então, a gente aproveita, como você disse bem, os encontros presenciais para fazer aquilo que é imprescindível presencialmente, e todo o restante do apoio, de aconselhamento, de ajuste, a gente pode utilizar as ferramentas. E é bacana a gente conhecer o potencial dela, para que em cada situação a gente lance mão de um recurso ou outro, né? Então, o grande valor, né, tá no conhecimento. Então, você tem informação, você junta com aquilo que faz sentido para você, você junta com o caso do paciente, aquilo se transforma num conhecimento, e você consegue agregar valor, você consegue gerar valor para aquela pessoa. Exatamente. Então, acho que esse é o segredo, né? É a gente se abrir e lançar mão desses recursos sempre que você identificar uma oportunidade de gerar valor para alguém. Ainda mais que é algo gratuito, né? Não tem custo adicional para o paciente fazer uso dessa ferramenta. E eu acho que no momento que a gente não oferece isso para o paciente, a gente está privando ele desse uso, né? Então eu acho que vale pensar nisso. E não só nesse momento de distanciamento social, de isolamento, quarentena, enfim, cada cidade tem um projeto agora, né? Mas isso é para sempre, na verdade, né? Então, isso já estava sendo implementado e utilizado antes mesmo da pandemia. O que eu acho que aconteceu, o que tem acontecido, é que isso não só está gerando mais interesse, como a ferramenta está sendo utilizada no seu potencial, né? O que é muito bacana, porque quanto mais a gente usa, mais a gente aprende, mais o nosso paciente se beneficia disso, e mais o fabricante investe no desenvolvimento da ferramenta. Porque se ninguém utiliza também... E menos a gente tem receio do uso, né? Porque tudo aquilo que é novo mas a gente difícil. Né? Então, quanto mais a gente usa, mais a gente vai achar fácil. Eventualmente vai acontecer alguma coisa, não deu certo, tentei conectar, não deu certo. Nós estamos muito preparados para isso, para orientar. Então, a gente já fez, como a gente já usa a ferramenta há muito tempo, a gente já fez todos os testes possíveis, então a gente sabe todas as saídas para tudo que não der certo. Mas eu acho que as pessoas não têm que ter receio de usar, e tem que usar muito exatamente para perder esse receio. Exatamente. Quando a gente fala de aumento da eficiência, eu estou falando de duas coisas que se complementam, né? Primeiro é você tornar a sua agenda, o seu fluxo de trabalho mais eficiente, né? E também do paciente, né? O tempo do paciente. E segundo lugar, você poder gerenciar melhor o seu trabalho. Gente, olha que bacana. No portal Telequero, você consegue identificar quais são os pacientes que ainda estão testando,
quais são os pacientes que já compraram ali na aba de fechado. Você consegue puxar ali por meio de relatórios vários KPIs, vários indicadores. Então, você consegue ver como está o seu trabalho. Um dos indicadores que eu acho muito bacana é o índice de satisfação do paciente, né? Porque, na minha opinião, isso daí, no final das contas, é o que importa, né? O paciente está satisfeito, está feliz de ter feito alguma mudança na vida dele. Então, quando você identifica ali que X% ali dos seus pacientes tem um índice de satisfação muito alto, isso é ótimo, né? A nossa meta tem que ser X mais 1 sempre, né? A gente tem que estar sempre buscando aí chegar próximo do 100. E é uma forma da gente se autogerenciar, da gente conhecer o nosso trabalho, de aperfeiçoar. Eu acho que é muito bacana a gente ter essa oportunidade. E o Portal Telecare, ele tem essas ferramentas, então você consegue gerenciar ali tanto os seus pacientes quanto os seus indicadores de performance. Outro indicador que eu acho muito legal é para saber quanto tempo você está deixando o paciente em teste, né? Como esse portal meu aqui é de teste, esse login eu uso só para uns testes e para fazer uns prints, eu coloquei ali 41 dias em média, né? Que meu paciente fica em teste. Ai, meu Deus do céu, né? Claro que né, esse número é só para uma simulação aqui do extremo, né? Mas é muito interessante a gente ver isso, né? Assim, poxa, eu tô deixando aí meus pacientes 15 dias, 20 dias, 30 dias em teste, a maioria deles. O que será que está acontecendo? O que eu posso fazer para reverter isso? Será que é um bom caminho? Será que é por isso que minha taxa não está legal? Quando eu vejo, tem um índice de satisfação lá muito baixo, ou está mais ou menos. Será que tem alguma coisa a ver? Tem, né? E eu acho bacana a gente ter ferramenta. A gente só consegue controlar aquilo que a gente mede, né? Então, a gente tem aí uma forma de medida bastante interessante. Mais uma vez, citando aí a pesquisa que foi feita na Sivantos ano passado, a maioria dos fonoaudiólogos pesquisados disseram que ela é muito simples de ser usada e implantada no dia a dia. Gente, para usar a Telecare, você só precisa ter teu computador aberto ali no portal. E precisa ter o Connex se você for usar o ajuste via Connex, né? Se você for usar o ajuste via portal, nem o Connex precisa estar aberto, a não ser que você tenha que cadastrar algum paciente. Então, é muito simples de ser utilizado e ele não altera a sua rotina de trabalho. Pelo contrário, ele otimiza por meio do aumento do engajamento e da satisfação aí dos pacientes, tá? E o paciente não te chama a hora que ele quer, tá? Ele não faz ligação de vídeo nem de áudio para você. Acho que é legal a gente deixar isso claro, né, Lê? O paciente, ele só consegue mandar mensagem de texto, tá? E aí você responde a hora que você pode, né? No teu horário de funcionamento ali. Você que liga para o paciente, tá? Você combina com ele um horário, ele fica com o aplicativo aberto e ele tem que aceitar a ligação. Então, é um acordo, tá tudo certinho. E a Telecare ela é compatível também com todo o nosso portfólio de aparelhos, desde a plataforma PX, né? E com todos os níveis de tecnologia, até os aparelhos básicos. A gente tem a possibilidade, aparelho com Bluetooth, aparelho sem Bluetooth, nosso Silk, o Peer 10, o estileto, enfim, qualquer aparelho tem possibilidade de utilização da Telecare. E o paciente precisa ter aí um smartphone com iOS ou Android instalado para instalar o Signa App. E só para exemplificar para vocês a jornada, né? A gente tem aqui o primeiro atendimento, onde a gente faz essa ativação do cliente, a gente faz alguns procedimentos presencial, né? Pode ser. E depois você tem a fase de teste com validação, que a gente faz totalmente à distância, utilizando as ferramentas que eu já mostrei para vocês. O follow-up é apenas uma evolução, porque você já fez a intervenção durante o período de teste. Então, é só uma evolução com o fechamento da venda naquele encontro. E depois, o pós-atendimento, pós-venda, que a gente faz os ajustes periódicos, os aconselhamentos. E tem uma outra ferramenta que eu deixei aqui para mostrar para vocês, que a gente chama mensagens de marketing, né? Assim que está no nosso portal. Você tem a sua clínica, você tem seus clientes cadastrados, e aí você quer fazer um filtro e mandar escrever uma mensagem para todos eles. Então, você pode cadastrar, por exemplo, colocar ali um filtro, todos que você
testou, mas não compraram, estão fechados e cancelados. E aí você vai mandar uma mensagem para eles não esquecerem de você. Então, esse é um dos exemplos. Qual que é a vantagem de você fazer mensagens de marketing pelo portal? O paciente vai receber no aplicativo, né? Ele vai receber ali para não esquecer de você, tá? Comparando aí com a nossa jornada clássica de atendimento, vejam que a fase de teste e validação é a fase que a gente tem a maior mudança quando a gente utiliza telecare, porque a gente consegue a intervenção na hora, né, e no local que o paciente tem a necessidade. E quais são as possibilidades de ajuste remoto, né, que muita gente tem essa dúvida, e eu trouxe só alguns exemplos aqui para a gente finalizar. Como eu disse, você pode fazer o ajuste remoto pelo portal ou pelo Connex, né, então você consegue usar data logging, você consegue ver a satisfação do paciente, tudo pelo portal. Você consegue fazer os principais ajustes, inclusive por programa. E você pode também utilizar o ajuste remoto pelo Connex, que aí você utiliza praticamente todo o software para fazer o ajuste remoto. Então, eu fiz alguns prints aqui para mostrar para vocês. Você consegue mudar a sonda e fazer um novo first fit, né? Mudar o adaptador ali, o parâmetro acústico. Você consegue fazer uma medição de ganho crítico. Então, a gente não aconselha passar ganho crítico como um protocolo, claro, porque reduz a audibilidade, né? A gente aconselha primeiro mudar o parâmetro de adaptação ali de lento para rápido, que você também consegue fazer via Connex, via Telecare, mas em casos em que o paciente precisa daquele suporte ali na hora para resolver o problema dele, você consegue, por exemplo, passar um ganho crítico, né? Uma rolha de cera, alguma situação específica, até o encontro presencial. Você consegue mudar a regra prescritiva ou mudar o nível de experiência, nível de aclimatização também à distância. Você consegue fazer o OVP à distância. Quem não conhece, o OVP é um recurso da tecnologia NX da Cigna, que faz um processamento independente da própria voz. Então, depois que você ensina os aparelhos qual é a voz do usuário, ele passa a processar os sons de forma independente e de formas diferentes. Então, os sons externos passam a ser processados de uma forma e os sons da própria voz de outra. Você consegue fazer todos os ajustes básicos e ajustes finos, dependendo da tecnologia, todas as bandas, enfim, fica tudo liberado. Ativa a compressão de frequência, você pode mudar o tipo de microfone, gerenciamento do som, paciente com zumbido, que você tem que, por exemplo, fazer uma intervenção reduzindo a atuação do gerenciador de fala e ruído. Você pode mexer aí à distância também, né? Um exemplo. O Sound Equalizer, que é uma programação de ganho dos programas automáticos, você também consegue fazer à distância. Caso você utilize um assistente de adaptação, você também consegue fazer à distância. Mudar o ganho da transmissão de áudio Bluetooth, você consegue fazer à distância. Gerador de som para terapia sonora, você também consegue ativar à distância e consegue mudar o tipo de gerador de som à distância. Você consegue ativar o learning, que é o aprendizado do controle de volume. O aparelho passa a assumir aquele volume que ele ensinou aos aparelhos, e aí você consegue ativar tanto por programa quanto por ambiente, limitando ali a intensidade que ele gosta. Você consegue iniciar a climatização automática para você ter aí um ganho progressivo, uma mudança progressiva aí no nível de experiência, por exemplo. E você consegue configurar os aparelhos auditivos à distância também, além de criar programas à distância. Mudar nível de performance do S-Demo, que é o nosso aparelho de teste, né? Então tem uma infinidade aí de possibilidades de ajuste remoto. Letícia, era isso que eu tinha para dizer. Eu agora vou abrir aqui para perguntas, né? Sim, muito obrigada, Mônica, muito obrigada, Jaque. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, como eu tô pelo celular, eu vou botar a mãozona aqui na frente, perdão, gente. Deixa eu ver aqui.
Lê, seu microfone tá mudo. Lê, ativa o microfone. Tá, é que eu toquei aqui e aí ele, desculpa, gente, deixa eu aqui, bate-papo. Agora tá me ouvindo? Sim, sim. Tá, perfeito. Eu vou rolar a barra desde lá de cima, tá? O pessoal tava dando boa noite, muito obrigada pela presença de todo mundo, tô muito feliz. Precisa instalar um aplicativo dentro do software, as meninas podem te passar o link, que isso aí foi uma resposta tua, Jaque, de Jaque para a Tati. Isso, só para deixar claro que a gente precisa instalar o Remote Care dentro do software. Isso você faz com um link que você baixa esse aplicativo. Só isso que precisa. Perfeito. Qualquer dúvida, entre em contato com a tua fono de suporte, né? No caso da Tati, a fono dela de suporte é a Carol, de São Paulo, então pode entrar em contato que a Carol vai te dar todo o passo a passo de como proceder. Aí a Rê perguntou, na opinião de vocês, como devemos proceder se o paciente tem indicação médica para uso de aparelho e audiometria e não pode comparecer pessoalmente até a clínica nesse momento? Deixamos o paciente sem estimulação até que ele possa ir à clínica ou podemos fazer um ajuste prévio no aparelho e fazermos os ajustes remotamente? Quem é que quer responder? Quem começa? Eu não deixaria meu paciente desassistido de maneira nenhuma. Exatamente. Mas vocês podem responder. Vocês podem responder. Exatamente. Quer começar, Jaque? Pode ser. Tá. Eu não tenho dúvida para responder essa pergunta de que sim, eu faria desde o início à distância. Até porque vocês viram que as ferramentas nos permitem fazer todo o procedimento que eu faria presencialmente. Eu não estou perdendo nada. Óbvio, ele saiu do médico, ele tem uma meatoscopia que acabou de ser feita, ele tem uma audiometria, ele tem um encaminhamento, por que não? Né? O máximo que vai acontecer, coloquei um receptor curto, troca, né? Manda outro no kit. A gente teve experiência de fono adaptando com o Remote Care que fez isso. Mandou um kit com sondas diferentes, porque o resultado do feedback poderia não dar o que ela queria. Então, ela conseguiu que o paciente trocasse a sonda e fizesse essa medida exata para um first fit de precisão. Então, sim, tranquilamente a gente até tem feito isso. Perfeito. Obrigada, Jaque. Aí a Eli Deixa eu responder, Lê, peraí. Desculpa, Mônica, eu ia te passar uma outra pergunta. Rê, claro, eu concordo com elas, né? Nunca deixaria meu paciente sem assistência. Aliás, foi um cuidado, né, que todos nós tivemos, né, Jaque, Letícia. Assim que começou esse isolamento, todos nós, uma força-tarefa, assim, cada um no seu canal, dentro da sua atividade, aí se esforçou ao máximo de não deixar nenhum paciente sem suporte algum, né? E aí, ainda bem que a gente tem essas ferramentas para não só dar um suporte mínimo, mas para ampliar esse suporte e fazer com que ele seja o mais amplo possível, né? Então, também não deixaria meu paciente sem suporte de jeito nenhum. Mesmo ele não sendo ainda meu cliente, né, meu paciente, mas não deixaria ele sem ouvir. A gente sabe o impacto da perda auditiva. Eu acho que nesse momento a gente precisa lembrar disso, né? O impacto que uma perda auditiva pode trazer não só na comunicação, na família, ainda mais nesse período em que as pessoas... Eu ia dizer exatamente isso. O que a gente percebeu também, Mônica, é que nesse momento, todo mundo que tinha uma dificuldade auditiva se deu mais conta dessa dificuldade, porque tem que falar com seus familiares e está sentindo dificuldade para falar no telefone, sentiu o quanto isso atrapalha a sua independência. Então, sem te cortar e dando força ao que tu está falando, exatamente isso. E então a gente sabe o quanto isso é crítico, sem contar com o aspecto fisiológico mesmo, né? O fisiopatológico da perda auditiva, né? O quanto é pior para o paciente ele protelar o uso da amplificação. A gente conhece isso muito bem, né? Nós somos profissionais de reabilitação auditiva, então não deixaria ele sem suporte. Faria o que eu tenho de melhor, utilizando dentro do melhor possível, do que eu tenho de melhor, eu daria toda assistência para ele. Ele já tem prescrição médica, ele já tem uma meatoscopia, já tem uma audiometria, não tem porquê, né? Como a Jaque disse, na pior das hipóteses, você vai ter que mandar um kitzinho de sondas, que você está em dúvida qual vai vedar melhor aquele conduto, né? Ou você vai ter que, eventualmente, trocar o comprimento do receptor, mas
Gente, isso é o mínimo, né? Exatamente, menos, concordo. Claro, né? Acho que saber segmentar. Você não vai mandar um BTE que você colocaria um molde, porque aí, ok, acho que tem as E limitações. perda severa e profunda, vai ter que ter um encontro presencial, Tudo tirar um bem, molde. né? Não Só para deixar adianta a claro gente que não vai falar da exceção. ser. Vamos falar, né, do que a gente pode fazer de melhor, né? Isso aí. Exatamente, perfeito. Obrigada, meninas. A Eli colocou aqui uma coisa que eu acho muito importante. Os otorrinos acham muito bom, isso agrega valor. Então, você, fonoaudióloga que trabalha com otorrino, tem otorrino na sua cidade, ele encaminha para você. É muito importante dizer que existe essa possibilidade dentro das tecnologias que você trabalha. Então, né, é importante deixar claro isso para as pessoas que te indicam casos de pacientes, né, de que se trabalha com essa tecnologia e existe essa possibilidade de atendimento remoto. A Eli botou uma coisa muito importante, eu acho que foi bem quando a Mônica falou do tempo de teste, né? Eli, próximo a 10 dias, o cliente entra na fase de estagnação e dificulta a aquisição. É verdade. Eu sempre falo que quando eu atendia, eu falava para o paciente o que é teste, o que é adaptação. No momento que a gente fica muito tempo em teste, o paciente começa a confundir com a adaptação e a gente bem sabe que cada paciente tem o seu tempo, né? Tem pacientes que demoram um pouco mais para se adaptar e aí atrapalha realmente o momento ali da aquisição do aparelho auditivo. E o Beto avisou aqui, gente, vai ter uma enquete aqui no final e eu preciso que vocês respondam para que a gente saiba aí o resultado do que vocês pensam a respeito depois desse momento nosso de webinar. Aí tem aqui a Marília Rodrigues escreveu: boa noite, obrigada pela aula. Mônica, consigo revalidar o tempo de teste do aparelho demo pelo Telecare agora? Vi que é possível a mudança no nível tecnológico. Marília, tudo bem? Você viu que bacana que dá para a gente mudar o nível de tecnologia, né? Eu também fiquei bem feliz com essa atualização. A gente consegue mudar e aí o paciente tem a possibilidade de experimentar aí uma nova tecnologia e enfim, e a gente consegue atender as necessidades dele. Então, tá bem bacana essa atualização, né? Obrigada. Gente, alguma pergunta a mais? Alguém tem interesse de fazer mais alguma pergunta? A gente está super aberto, aproveitar que as meninas estão aí à disposição. Embora eu acho que já tenha sido bem esclarecedor. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, Jaque e Mônica. Quero agradecer a participação de todos, de todo mundo da Comunicare e de todos os nossos parceiros. Como eu falei no início, a gente faz tudo que a gente faz, todos os webinars, tudo que a gente inventa é para prestigiar os nossos parceiros, que são a principal razão da gente estar aqui hoje. E agradeço e peço desculpa até pelo horário. Na verdade, a gente sabia que ia se estender um pouquinho mais hoje, mas foi importante, eu quis trazer as duas marcas. A gente tem fonos que trabalham com as duas, a gente tem fono que trabalha só com uma das marcas, então eu quis trazer as duas juntas. Não queria trazer uma antes e uma depois. Já quero avisar que teremos um novo webinar, a gente já está para marcar, a gente vai avisar vocês. Esse webinar vai ser um webinar que vai tratar sobre divulgação nas redes sociais e divulgações em geral, então vai ser bem legal, a gente vai avisar vocês. E eu vi que entraram mais algumas perguntinhas aqui, deixa eu só abrir. Vamos ver se eu não desligo o meu microfone dessa vez. A Eliana perguntou, e o cross e bycross? Qual é a tua dúvida, Eli, com relação à regulagem, com relação a... Não entendi a tua dúvida. Eli, se for alguma coisa com relação ao aplicativo, não, a gente ainda não faz o ajuste via Signa App, tá? Acesso remoto. Obrigada, Eli. O acesso remoto com o cross e bycross, Mônica. Não, a gente ainda não faz por meio do Signa App, ainda não. Tá, logo que tiver uma novidade a respeito, a gente avisa, né? E é bacana vocês saberem que essas novidades vão aparecer aí com uma velocidade muito maior do que a gente estava tendo anteriormente, porque a demanda ela é muito alta. Então, o investimento na Telecare está sendo muito alto
E com certeza vocês devem estar observando aí que tem atualização do aplicativo do Signa App periodicamente, né? Nosso portal também vocês não conseguem ver, mas existe atualização. Cada dia que a gente abre ali tem uma versão 3.2.10, 3.2.11. Verdade. Né? Então, está tendo investimento alto, tanto em capacidade de servidor, tanto em recursos. Então, vai vir coisa muito legal por aí. Que bom. Aí tô vendo aqui os agradecimentos. Abraço, Jaque, muito bom, muito obrigada, meninas. Foi super. A Márcia Mota me ligou hoje, talvez não conseguisse entrar. Entrou só porque eu falei para ela que eu tinha cortado meu cabelo. Garanto que ela entrou de curiosa. Ai, Cherry. Recebi muitos elogios aqui do meu cabelo. Letícia, você tá linda com esse cabelo novo. Adorei as palestras. Muito obrigada, gente. Informações valiosas. Excelente. Muito obrigada. Excelente dicas, meninas. Obrigada pela aula. Foi incrível. Muito boa. Foi ótima. Gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz com a satisfação. Eu realmente... o que a gente faz aqui é para vocês. Então, eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Boa janta, bom descanso para todos. Fiquem atentos que a gente vai fazer um novo webinar e a gente vai falar sobre divulgação. Olha lá, mais elogio pro meu cabelo, gente. Vou me achar hoje. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada aí por resistirem firmemente até o finalzinho. Isso aí. Bom trabalho para vocês. O que precisarem da gente, estamos à disposição. Tá? Um beijo grande. E sucesso para vocês. Obrigada, Lê. Obrigada, Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui hoje. Pode convidar que a gente volta quando quiser, viu, Lê? Sim, com certeza. Beijo, muito espero obrigada. Que a vocês são... abraços. Sim, vocês são sempre muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Espero que o próximo já seja um lançamento, algo bem legal. Nossa, então não vai demorar. Adorei! Tchau, gente. Beijo, tchau. Boa noite. Beijo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. But now it's all good, babe. But that backward, babe. Let me go. Yeah, 'cause girls like you roll around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun, and yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing with dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi? Come and rev it up like a Harley. Why is the best crew always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage.